de transformação e de milagre. Amém, igreja? Amigos, nós estamos chegando no 17º episódio dessa série, uma série onde nós estamos passeando no livro de Atos dos Apóstolos, e essa série tem falado muito ao nosso coração. Hoje nós vamos entrar em um capítulo que para mim é um dos mais legais da Bíblia. Eu amo de paixão o capítulo 17, Atos, e eu queria que você acompanhasse com muita atenção. Eu sempre gosto de mencionar o quão especial é perceber que uma história que foi escrita há quase 2000 anos atrás, ela ecoa e faz conexão total com os nossos dias. Eu de fato acredito, numa noite especial como essa, onde nós não ainda celebramos totalmente a finalização da nossa obra, só foi expansão, tem muita coisa para acontecer. Teve gente que chegou para mim e falou: pastor, e as cadeiras, acabou o dinheiro, o senhor comprou aquela lá? Eu falei: não é nem que acabou o dinheiro, nem tenho dinheiro nem para pagar aquelas. O irmão da igreja, que tem uma fábrica de cadeira, ele que fabrica, ele falou: pastor, vou colocando aí, depois a gente vê. Eu falei: depois a gente vê, isso mesmo, meu irmão. Então a gente tem que orar pela fábrica dele, para Deus tocar no coração dele e para que outros milagres possam acontecer. Mas no dia 2 de novembro, é o quê? Alguém sabe o que é 2 de novembro ou não? Aniversário de 11 anos da nossa igreja. Nós vamos fazer uma festa aqui, irmão, vai estar em nome de Jesus tudo pronto. E vamos esperar pelo menos um pouquinho, porque está cheio, não sei o que nós vamos fazer. Mas a gente vai celebrar bastante os 11 anos da ponte aqui, com espaço do lado de fora, muita coisa ainda está fora do lugar, então segura aí, mas a gente vai em nome de Jesus, devagarzinho, e até lá nós vamos terminar isso daqui. E nós vamos então hoje entrar nesse capítulo que faz parte um pouco da essência da ponte. Esse capítulo nós usamos como um direcionamento do Senhor quando nós começamos a nossa comunidade há 11 anos atrás. E você vai entender por quê. Mas não só na perspectiva da eclesiologia dessa reunião, mas para além disso, é uma passagem que se conecta muito ao coração de todo ser humano. Acompanhe comigo Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 16. Eu tenho que correr porque a minha ideia é fazer uma pregação expositiva, passear em versículo após versículo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você nessa noite. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma região do Areópago, onde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses, estrangeiros que ali viviam, não cuidavam de outra coisa senão a falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou.
e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça. Pai, nós estamos aqui na tua presença. Que noite especial, cantando, adorando o teu nome. Que alegria, Pai, poder ser testemunha ocular de tantos milagres que o Senhor tem feito em nossa comunidade. Senhor, nós cremos que a tua majestade já se faz presente em nosso meio. O teu nome é salvação, é vida, é o pão que desce sobre nós para alimentar a nossa alma. E por isso eu te peço, Senhor, o Senhor sabe como eu estou cheio de expectativa por essa noite. Que o Senhor alimente aqueles que estão com fome. Que o Senhor abra os olhos daqueles que estão cansados e não conseguem enxergar nada além de um palmo. Que o Senhor traga novidade de vida. Que o Senhor opere milagres em nosso meio. Que o Senhor abrace os desesperados. Sobretudo, Pai, eu te peço, no nome daquele que morreu, que ressuscitou, que o Senhor traga salvação à tua casa nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Se você querer, diga um amém bem forte aonde você está. Eu cheguei de viagem essa semana, estive presente no aniversário de 3 anos da nossa ponte no Canadá. E na terça-feira eu cheguei de madrugada, então não consegui ver meus filhos bem cedinho na escola, mas fui buscá-los e depois de termos almoçado, a gente chegou aqui na ponte. E quando chegamos aqui na ponte, a primeira coisa que minha filha fez, ao olhar para o caos que estava instaurado, ela disse: papai, a ponte acabou? A parede acabara de ser derrubada, poeira para todo lado, um monte de funcionário, e assim foi acontecendo durante essa semana toda. Na sexta-feira eu postei um vídeo brincando, dizendo assim: eu creio que Deus vai fazer um milagre, que nós teremos culto domingo. Eu sabia que estaria empoeirado, que não estaria perfeito. Fazer uma reforma sem parar a igreja é uma loucura, mas nós não temos condição de ir para outro lugar, então está tudo bem. Daqui a pouco a gente vai celebrar. Mas isso faz parte, inclusive, desse presente que Deus nos dá, de sermos testemunhas e vamos vendo passo a passo o que o Senhor tem feito. Mas quando eu postei o vídeo, eu coloquei aquela música: socorro Deus, vai ter culto. E minha mãe me falou algo que eu nunca vou esquecer. Ela mandou uma frase para mim no Instagram com essas palavras: você sobrecarrega Deus com a sua fé. E eu falei assim: caramba, isso é genial. Porque sobrecarregar Deus com a nossa fé, é lógico que Deus, Ele não precisa, Ele já é autossuficiente. Mas quem é pai entende muito bem o que eu estou dizendo. Nossos filhos às vezes os sobrecarregam com a fé que eles têm. Eu sempre brinco, o pastor Digo e a Bruna tem um filhinho, o Theo. Eu nunca vi uma criança tão elétrica. E ele é doido, ele sobe em cima do skate, ele não tem medo de morrer. Se ele estiver em cima, eu digo, fala, pula, ele pula. Sabe aquela criança que no mínimo vai ser um paraquedista ou alguma coisa assim? A fé dos nossos filhos os sobrecarregam. É interessante esse aspecto, porque é lógico que, de novo, eu estou fazendo aqui, eu tratando como uma hipérbole, porque Deus não pode se cansar. Deus, Ele é um fim em si mesmo, Ele é extraordinário, Ele é poderoso. Mas isso me fez pensar e refletir se tem alguém na Bíblia que sobrecarregava Deus com a sua fé. Esse alguém era o apóstolo Paulo. Porque depois que Paulo se encontra, ainda Saulo, na estrada para Damasco com o Salvador, ele decide redimir o seu tempo. Ele sabe que perdeu muito da sua história, da sua vivência, correndo atrás do vento, até perceber que aquilo que ele tanto se movimentava para ser, para agir, para transformar, era uma história completamente maluca e sem significado depois que ele se encontra com Jesus ressurreto. Paulo então se torna um grande oportunista, ou seja, ele aproveita a oportunidade de proclamar o evangelho por todos os cantos e lugar. Paulo está na sua primeira empreitada missionária, ainda continuamos a falar sobre esse homem, porque ele começa não só a pregar para os seus, e quando eu falo seus, os judeus, mas ele é chamado para invadir outras regiões. E Paulo então, ele prega, ele é atingido por aflições, ele quase morre. Depois que se levanta, ele vai para outro lugar, prega de novo, é perseguido, vai para outro lugar, perseguido novamente, ele não para. E no capítulo 17, antes do versículo 16, a história vai relatar que Paulo estava numa região chamada Bereia, junto com 2 amigos, o seu pupilo Timóteo e Silas.
que mais uma vez, através de outra perseguição, Paulo é estimulado pelos seus amigos, porque sabiam que ele era o grande líder da empreitada, na proclamação do evangelho. Eles dizem: ó, Paulo, a coisa vai ficar feia aqui, vai embora logo. E por isso que o texto no capítulo 17, versículo 16, começa: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas. Quem? Atenas, quem? Silas e Timóteo, que ainda estavam na Bereia. Paulo então chega no berço do pensamento ocidental. Atenas ainda não tinha mais aquela força política como antigamente eles presenciaram, mas ainda era digamos assim, uma força mundial. Se Roma tinha força do seu império romano através de todos os soldados, as legiões e tudo aquilo que o império poderia e fazia quando queria dominar, este lugar, Atenas, era o lugar do berço do pensamento moderno. E Paulo sempre sonhava em chegar ali para poder falar das grandes novidades. E quando Paulo chega ali, nós podemos dividir o texto que nós lemos em dois. Paulo vai tratar sobre a cidade dos homens, para depois apresentar para os homens o que é a cidade de Deus. Porque de um lado nós temos a cidade que se relaciona com os nossos dias, com a vida que nós vivemos. Mas muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos perceber, inclusive, o quão estamos sendo aculturados pelo movimento que estamos presentes. Existe uma frase muito interessante de um ditado da mitologia moderna que diz: se você quer conhecer a água, não pergunte a um peixe. Por quê? Porque o peixe vive dentro da água, a sua vida inteira está imersa nela. Ele já não consegue distinguir a água como algo separado. Para ele, a água é simplesmente a realidade. Da mesma forma, os atenienses estavam tão acostumados com os altares e templos e deuses. E o apóstolo Paulo, então, ele nos ensina no capítulo 17, versículo 16, 3 princípios que são para a vida, irmãos. Número 1, ele faz uma observação. Logo em seguida ele faz uma avaliação e depois ele internaliza aquilo que ele viu e percebeu. Eu vou explicar. Paulo, quando chega em Atenas, a sua visita era muito rápida, porque ele sabia que os judeus chegariam lá e iria, o quê? Persegui-lo novamente. Então Paulo não pode perder tempo. Quando ele chega lá, ele percebe, existe um historiador chamado Arnold, que ele fala o seguinte, que a quantidade de ídolos era uma floresta tão grande, e as pessoas acreditavam que as estátuas que eram feitas pelas mãos humanas tinham mais valor do que pessoas de carne e osso. Paulo, então, na sua observação, e isso é para a vida, para o seu casamento, para os seus negócios, nós não conseguimos mudar sem perceber onde nós estamos, então você precisa olhar. Depois do olhar, você faz um movimento um pouco mais intencional, que é avaliar. Quando nós começamos a nossa igreja no Recife Antigo, nós não só observamos a cidade do Recife, mas a gente foi avaliar para saber onde é que nós estávamos chegando. Por isso que a gente faz os projetos sociais, por isso que a gente faz tanta coisa, relacionamento, cultura e serviço. Por quê? Isso nos ajuda a clarear. Entretanto, irmãos, tem muita gente que acha que é importante a observação, como é a avaliação, mas esquece de um princípio extraordinário que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que é o quê? Internalizar. O verbo aqui usado por Lucas para relatar o que Paulo fez, porque foi Lucas que escreveu Atos, ele fala no versículo 16 o quê? Ele diz: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, o seu espírito se revoltou. E aqui a palavra revoltar é queimar de raiva, não contra as pessoas, mas contra o sistema. Você já foi num jogo de futebol do seu filho, ou algum lugar que você se sentiu completamente injustiçado? Você fica ali revoltado. Agora, não é revolta contra uma pessoa, aqui é contra um sistema, porque você fala o quê? Isso é injusto. O que Paulo sentia no coração ao observar, avaliar, é que ele trouxe para si um problema que a cidade nem mais conseguia identificar. E o que era esse problema, irmãos? Uma idolatria desenfreada por todos os cantos. Agora eu te pergunto, será que nós estamos revoltando, e essa revolta ela é revolta santa? Ou a gente já se aculturou com o mundo que nós vivemos? E meus irmãos, a minha oração é para que Deus gere algumas revoltas no seu coração. Por exemplo, em Pernambuco, qualquer vídeo que sai na internet, ou agora cada vez mais de maneira esculachada, nós vemos, por exemplo, o Passinho. Que, em primeiro lugar, eu acho ridículo aquela música. Mas não só isso. Você já ouviu o teor de alguma daquelas canções que foram cantadas? Essa semana, por causa da obra aqui, eu tive que sair, virei à esquerda ali para entrar na comunidade, e eu vi crianças, irmãos,
cantando e dançando aquelas coisas ridículas, com letras que não fazem sentido algum nem para um adulto, que dirá para uma criança. Nós precisamos então nos revoltar com essa cultura sexual. Nós precisamos também nos revoltar com a idolatria do corpo. Não é que nós não podemos cuidar, mas hoje, por causa também que existe uma idolatria das redes sociais, nós criamos alguns altares onde nós começamos a nos amar e idolatrar de maneira completamente descompassada. Nós começamos a idolatrar o dinheiro, o poder. Nós começamos a idolatrar os jogos de azar, de apostas, as bets. Nós idolatramos, inclusive, às vezes, a mentira, o engano. O mundo está perdido e não percebe o quanto, às vezes, essas coisas fazem parte da nossa vida e não mais percebemos o quão isso é doentio. E Paulo vai dizer, ei, está tudo errado. Será que o seu espírito não parou de se revoltar com coisas que você precisa voltar a se revoltar? Por exemplo, se o seu casamento não está bem, se o seu negócio não está bem, você pode até fazer uma avaliação legal, uma observação, mas se seu espírito não se revoltar, se você não de fato tomar atitude para falar assim, chega, eu não aguento mais, você não vai sair do lugar, porque isso precisa ser intrínseco à sua existência. Eu vou ficar orando para Deus mudar minha realidade. A oração é massa, mas a oração vem com a combinação de movimento, de ação, para que algo possa acontecer. E quando é que normalmente acontece? A partir de uma indignação santa. Paulo então está diante de um problema, porque ele soube ali que as pessoas adoravam estátuas. Qual é o primeiro lugar que Paulo vai? O texto vai dizer no versículo 17, por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gentios tementes a Deus. Paulo vai na igreja da época, irmãos. Aí você fala, mas por que ele vai na igreja se ele precisava pregar? Porque se tem um lugar onde o povo precisa se converter também, é a igreja de Jesus. Porque não quer dizer, irmãos, que você vem para cá todo domingo, que você de fato encontrou o Senhor. Por quê? Porque o nosso coração, como Calvino diz, é uma fábrica de construção de ídolos. E nós vamos ver várias pessoas que dizem que são cristãs, mas não seguem o Cristo de Nazaré. E aqui então Paulo vai chegar para chacoalhar e falar, irmãos, vocês se amoldaram inclusive à cultura da época e esqueceram de ser profetas e dizer, isso está errado, aquilo está errado, aquilo está errado. Por quê? Nós temos medo de falar algumas verdades, e por favor, eu não estou bravo, mas eu preciso falar algo sério para essa comunidade. Hoje de manhã a gente viveu uma experiência interessante, mas foi muito legal depois, hoje agora também aqui. É impressionante, irmãos, quando a gente começa a falar algumas coisas que são duras, como o inimigo fica revoltado. Porque se tem uma coisa que o diabo ama, é achar que nós somos livres, ainda somos cativos do nosso corpo, da nossa idolatria. Mas Jesus Cristo pode te libertar. E sabe como é que ele liberta? Quando a gente começa a escutar algumas verdades que nos incomodam. Porque pregar para vocês que o amor é maravilhoso, que está tudo certo, e que Jesus te ama, e que você pode continuar como você quiser, é maravilhoso isso, mas essa não é a realidade. Deus é bom, mas você precisa lutar contra o seu pecado. E na igreja então, você não acha que existe uma idolatria com o dinheiro? Com o poder? Uma idolatria ou uma ideologia política? Eita, já pisei no calcanhar de alguém. Porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas, eu sempre falo isso, se prepare para o ano que vem, porque vai ser uma guerra. E muita gente chega aqui na igreja para falar assim, olha, eu vou fazer parte da ponte, mas eu preciso saber um pouco melhor qual é a visão política da igreja. E é. Porque quem é de esquerda acha que a gente é de direita. Quem é de direita acha que nós somos de esquerda. E eu acho isso maravilhoso. Porque ninguém consegue nos encaixotar, porque quem é idólatra acha que a sua posição política é correta. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós não cremos que político nenhum pode nos salvar. Nessa comunidade você nunca verá um vereador, um deputado estadual, federal. Nós nunca faremos campanha política para presidencial, B ou C, porque nada disso pode mudar nossa história. O único que pode transformar nossa vida é Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, olha o mundo para onde está indo. Você de fato acredita que a política pode transformar a sua família? Eu não estou dizendo para você ser apolítico, mas Deus vai te dar sabedoria para você votar em quem você quiser. Até porque eu tenho poder sim de persuasão. E por isso que este lugar, não só na minha fala dos pastores aqui, nós nunca falaremos de político nenhum. Porque o voto inclusive, irmãos, é secreto.
Mas virou uma palhaçada essa ideologia política em tudo quanto é igreja. Vote em político A ou B ou C, porque o Brasil precisa disso. Eu estou fora, não me convide para reunião nenhuma, que nós vamos sentar para tentar aqui. Quantas vezes eu sou chamado para reuniões, para elegermos vereadores, para cuidar da nossa rua. Nós não deveríamos escolher alguém para cuidar só do nosso bairro, nós deveríamos escolher alguém que possa sonhar em ter uma sociedade mais justa e digna. Em nome de Jesus, abra os seus olhos, porque agora o que mais tem são vereadores, irmãos, sabe o quê? Que se dizem agora, todo mundo está se convertendo, não é não? Conferência de jovens grande, está lá. Tudo que é tipo de política, sabe por quê? Porque a política se tornou, inclusive, um Deus em nosso meio, mas em nome de Jesus. O único digno de toda honra, glória e louvor, e que será proclamado neste lugar, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então a igreja não é para mim. Não é. Se você vem atrás de outra coisa que não é evangelho puro e simples, este não é o seu lugar. Eu falo isso com amor, mas eu falo sem medo de você ficar com raiva de alguém, porque eu prefiro que você fique com raiva, mas eu tenho tranquilidade diante de Deus para falar assim: nós falamos e pregamos o evangelho sem negociar com o princípio da palavra de Deus. Na sinagoga, Paulo chegou para falar: ei, está tudo errado, mas depois da sinagoga, sabe o que Paulo fez? Chacoalhamos a igreja, agora vamos para a praça pública. E quando ele chega lá, ele começa a falar com duas escolas filosóficas, os epicureus e os estoicos. E quando ele chega ali, irmãos, os epicureus que buscavam prazer moderado e ausência de dor, eles de fato eram agnósticos, não acreditavam na intervenção dos deuses na vida humana. Era um povo que pensava e que tinha as suas ideologias, mas não só eles, os estoicos que geraram, ou a partir dos estoicos, a escola que nós conhecemos como os deístas, que o mundo foi criado por uma divindade, mas ele foi entregue à nossa sorte. Tudo que a gente faz, não existe interferência nenhuma divina sobre os acontecimentos da vida. E Paulo tem paciência para conversar, para tratar. Por quê? Eles achavam talvez que Paulo era alguém despreparado, mas Paulo, você conhece como era conhecido, o Saulo de Tarso. Tarso era a cidade mais influenciada pelo pensamento filosófico de Atenas. Paulo, não só judeu, conseguia conversar com os judaizantes e também com aqueles homens que faziam tudo para serem, digamos assim, recebidos por uma divindade. Ele conhecia essa escola, mas Paulo também, como um grande sábio, sabia conversar com o povo, com os gentios e com os filósofos. Paulo então invade essa esfera pública e ele vai lá, irmãos, e nos ensina isso, que nós às vezes não falamos de Jesus para ninguém, nós não conversamos com ninguém. Eu falei isso aqui nos outros cultos, eu queria te estimular a fazer algo que talvez você nunca fez na vida, e você vai perceber: meu Deus, por que eu fico tão quieto com relação à minha fé? Por que eu não prego para ninguém? Porque você fala: eu vou pregar como? Sabe o que você pode fazer? E depois você me procura para contar o testemunho, que às vezes acontece algo maravilhoso, mas depois você esquece de falar. Tente essa semana, você ora, porque talvez você não tenha coragem de falar de Jesus para ninguém. Mas ache alguém no seu trabalho, ou na sua casa, e fale assim: amiga, você ora antes, porque eu sei que é difícil, talvez para alguns aqui. Eu poderia, você está bem? Se você vai perguntar isso, talvez você está percebendo que não está bem. Eu poderia orar por você? Meu irmão, nós cremos no poder da oração, mas mais do que isso, irmãos, quando nós nos colocamos à disposição para orar para alguém, você começa a abrir um canal de diálogo, porque a oração, ela abre um espaço de compartilhamento da vida. Talvez a pessoa precise só ouvir: orar por mim, mas por quê? Até mesmo aqueles que não acreditam muito, no desespero, eles querem ter alguém para conversar. E você verá que com um ato tão simples, o que Deus pode fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Paulo então está ali, e quando ele chega na praça, ele começa a pregar, e ele é chamado de quê? Quem é esse tagarela? O nome pode parecer estranho ou um pouco jocoso, mas quando os atenienses usam essa palavra, ela significa literalmente, irmãos, um pássaro que pega sementes com bico e vai soltando em lugares aleatórios. Olha que ilustração maravilhosa. É isso que significa, no grego, no koiné, a palavra tagarela. É um pássaro que tem sementes e ele fica voando e trabalhando, soltando sementes. Algumas começam a germinar, dão frutos. Outras, porque Mateus capítulo 13 fala sobre a parábola do semeador. Outras talvez não tenham profundidade, vão morrer.
Mas olha que coisa interessante, irmãos. Aqui não é no sentido pejorativo. E não tem como eu não lembrar de uma pessoa muito próxima da minha casa, da minha vida, da minha existência. A minha filha Esther. Porque quando eu penso em tagarela, ela é a primeira pessoa que vem na minha cabeça. Às vezes ela chega em casa, irmãos, e eu falo assim, meu Deus do céu. Filha, como é que foi a escola hoje? Ai, pai, foi maravilhoso. Cheguei lá, aí você sabe, né, que tem aquele porteiro. Aí ele falou, bom dia, Esther, eu entrei. Aí passei lá naquela parte da segurança, subi a escada. Quando eu cheguei lá em cima, a professora falou, Esther, fez o trabalho? Eu falei, fiz. Aí, pai, sabe o que aconteceu? Ela começa, eu falo, calma. Pra que eu perguntei como é que foi o dia dela? Parece que ela engoliu um rádio, um Alexa, meu irmão. E ela não para. Mas sabe qual é a beleza disso? Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Quem quer contar novidade é uma pessoa que é apaixonada pela vida. Ela quer repartir aquilo que ela vivenciou. Ela quer contar detalhes. Você já percebeu como a gente celebra ou a gente exalta tantos problemas e crises, mas a gente se esquece de falar da beleza da vida? Paulo não conseguia ficar quieto, porque imagina, ele sabia que através das suas convicções, toda a certeza que ele tinha, que ele conseguia ser salvo por uma religião, caíram por terra. Ele fala, meu irmão, eu preciso contar isso para todo mundo, vão me chamar de tagarela, mas podem chamar, mas eu não vou parar de proclamar o que Jesus Cristo fez por mim. Depois que ele está pregando ali, irmãos, e é tido como um tagarela, por que isso, irmãos? Porque esse texto é tão extraordinário. Ele estava tão desesperado com aqueles homens que achavam que poderia se salvar, mas adoravam outros deuses, eram idólatras. E por que isso desesperava ele, irmãos? Porque nós sabemos que a idolatria, ela vai gerar morte. Mas a presença de Jesus traz vida e ressurreição. Quando, depois de ter pregado e falado na praça pública, ele é convidado agora para um outro lugar, um outro patamar, o Areópago. Este era o lugar onde a filosofia era feita. Não mais só agora os estoicos epicureus, mas a alta sociedade de Atenas ali conversava sobre as questões da polis, ou seja, da cidade, da política, da arte. E quando aqueles homens tão sábios começam a ouvir o poder de persuasão, que não era daquele homem, mas já era de uma divindade, eles chamam ele para perto, e olha o que eles dizem, você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Olha que interessante, irmãos, até mesmo a pessoa que fala que não acredita em Deus. Eu acho interessante alguns vídeos na internet, o cara ateu, mas quando ele está lá em cima no avião, e o avião começa a chacoalhar demais, ele começa a pensar, peraí, qual é o Deus que talvez possa existir? Eu não estou aqui, em nome de Jesus, querendo menosprezar a sua ideologia. Você é muito bem-vindo neste lugar. Mas até para você que não acredita em Deus e que veio aqui hoje, só pensa sobre isso. Você não consegue dormir tranquilo, porque existe algo que não consegue fechar ou fazer isso completamente se encaixar na sua ideologia, porque alguém pelo menos teve que ter apertado o botão para isso tudo começar. Eu não tenho o poder de persuadir a vida de ninguém, mas o meu compromisso é pregar como Paulo estava fazendo, para dizer que todos nós, não é só você que não acredita, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas uma novidade chegou, de novo, eles não conseguiam perceber, tamanha era a idolatria daqueles homens. Alguém de fora da água, do peixe, deve chegar e falar assim, olha, vocês estão buscando um caminho que não é esse. E aqui não é simplesmente sobre a idolatria na perspectiva da cidade, porque aqui, irmãos, Paulo começa a entrar no lugar onde mais se constrói ídolos, e não é com as nossas mãos humanas, é com o nosso coração. Para mim, um dos livros mais extraordinários que eu já li, já reli várias vezes, que trata sobre esse tema, é o livro do Dr. Tim Keller, Deuses Falsos. E no seu livro, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque em uma das partes do livro ele diz assim, o coração humano toma coisas boas, como carreira, sucesso, o amor,
bens materiais e até a família, e faz delas bens últimos. O nosso coração diviniza essas coisas, tratando-as como centro da nossa vida, porque achamos que elas podem nos dar significado, segurança, satisfação. Mas o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva o seu coração e a sua imaginação mais do que o próprio Deus. Qualquer coisa que prometa o que só Deus pode dar. Um ídolo é aquilo que, se você perder, sentirá que não vale mais a pena viver. Calma. Aí você fala, não. Deus é o meu fim supremo. Será que é mesmo, irmãos? Porque eu vejo, por exemplo, e eu não estou aqui em nome de Jesus, quero só mostrar para você o quanto o nosso coração é falho. E o quanto nós erguemos altares que se colocam no lugar de Deus. Será que se você perder a sua casa, será que alguém que você ama se partisse hoje, será que se você hoje perdesse tudo, você continua a falar assim, não, eu estou satisfeito porque Deus é tudo que eu preciso? Por muito menos, irmãos, eu vejo que vários casamentos, e eu tenho trabalhado com muitos casais, que entram em crise, a crise nós chamamos de ninho vazio, porque os pais vivem tudo, gastam todo o dinheiro, fazem todo o investimento do mundo para os filhos, e esquecem inclusive de se amar, se negam. Sabe o que aconteceu um dia? Eu sempre brinco com isso, mas é verdade. Essa minha filhinha que eu falo para vocês, o meu filho de 10 anos, lindo, vai ter um dia que eu como pastor vou celebrar o casamento deles. E nesse dia vai ser maravilhoso, eu vou chorar, de alegria, mas também de raiva e de tristeza. Brincadeira, mas é porque eu vou ver meus filhos, ou o Luca e a Estel, olhando para uma mulher, o Luca, e falar assim, eu te conheci há 2 anos. Eu não sabia o que é o amor de verdade. Como é que é? A minha filhinha, a minha princesa. A vida não fazia sentido sem você. Hoje eu sei o que é o amor verdadeiro. É a vida. E quem tem os seus filhos como ídolos, morre depois que eles saem de casa. Mas aqueles que têm o Senhor como fim supremo, celebra porque essa é a vida. Você sabe por que a igreja está cheia, irmãos? Porque o Senhor deixou de ser um fim em si mesmo e se tornou para o Brasil o meio pelo qual eu consigo obter aquilo que eu tanto sonho. Veja como as coisas mudaram. A religião vai dizer que você precisa de um intermediador, que você faz tudo direitinho e agora ele fala, você merece. Merece o quê? Sabe o que é isso aqui, o seu sonho? O seu Deus. Veja como as coisas mudaram. Jesus não pode ser o meio pelo qual você usa para obter o fim. Jesus deve ser o fim em si mesmo, onde você se alegra na tempestade, na aflição, no terremoto, no luto, porque o Senhor é e o Senhor vai estar com você para o resto da sua vida e sua eternidade. Aí Paulo, ei, não é só a cidade, mas o coração de vocês está completamente entronado com ídolos errados. Paulo então começa agora aqui, irmãos, fazer uma mudança radical no seu discurso, saindo agora da cidade dos homens para a cidade de Deus. No versículo 21 ele diz, todos os atenienses, os estrangeiros residentes não ocupam de outra coisa, senão dizer, a ouvir as últimas novidades. Presta atenção, olha o que o texto está dizendo para nós aqui. Se todo mundo tinha um monte de Deus, agora o que Paulo estava trazendo era uma novidade. Todo mundo estava cansado. Cansado de quê, irmãos? Cansado como nós estamos também. Irmão, tu me dá um descontozinho aí, porque aconteceu um negócio aqui, viu? Peraí. Gente, eu passo, esse povo deve me odiar tanto. Uma salva de palmas para o nosso, meu irmão, tecladista. Te amo, meu irmão. Coitado, não tem culpa de nada. Não, você está aí, se você ficar aí, já faz um negócio aí, para emocionar. Ô Jesus, perdoa, meu irmão. Chegar em casa, a mulher diz, como é que foi o culto? Aquele pastor é difícil. Só a graça. Onde é que eu estava, hein, irmãos? Onde é que eu estava, hein? Versículo 21.
Todos estavam querendo saber que novidade de vida era aquela. Por quê, irmãos? O mundo também está sedento. Porque imagina se alguém falasse: ei, você está correndo atrás do vento, então me dá aqui a dica. Me fala o que é. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo de Atenas achava que sabia, tinha um plano perfeito para alcançar satisfação. Mas depois que eles chegavam naquele ponto que eles acreditavam que poderia satisfazer a sua alma, adivinha? É igual aquela propaganda de gente tentando subir a montanha, eles sobem, eles se esforçam muito, quando chega lá no pico do Everest, o que tem que fazer? Tem que descer. E agora? Vai subir. Mas isso te traz satisfação plena? Não, você vai atrás de outra montanha, de outra, de uma casa, de outra, porque nós não conseguimos nos saciar com as coisas que o mundo nos oferece. E a gente começa a correr atrás do vento, achando que esses ídolos podem nos satisfazer por completo. Paulo vai dizer: ei, vocês estão com sede? Então deixa eu te contar aqui as últimas novidades. E por isso que Paulo aqui, irmãos, ele começa a mostrar para cada um deles que eles tinham um problema, não só na cidade, mas em seus corações. E aqui a virada acontece no versículo 22, olha aqui: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Olha como isso faz um comparativo com os nossos dias hoje. É difícil você encontrar alguém que não acredita em nada. As pessoas, elas querem, ou elas acreditam pelo menos em algum tipo de divindade. Pode ser uma força cósmica, pode ser uma filosofia, pode ser o que seja. Paulo continua dizendo o seguinte, irmãos, versículo 23, andando pela cidade, olha aqui a observação, a avaliação e a internalização. Andando pela cidade, observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Vê que engraçado isso, irmãos, ou trágico. Pois esse que vocês adoram sem conhecer, precisamente aquele que lhes anuncio. Olha que coisa maluca. Eles tinham tanto medo dos deuses, que eles começavam a criar altares para deuses que eles nem conheciam. Porque se o Deus chegasse, já está pronto sua casa. Olha que loucura. Eles começavam a criar altares mesmo antes de conhecer um Deus. Por quê? Rapaz, se a gente esqueceu aquele Deus lá do Mercúrio, ele chegou, meu irmão, não tem lugar para ele, ele vai nos punir. Porque é isso que a religião faz, irmãos. A religião nos aprisiona, a gente tem medo de um Deus vingativo. A gente tem medo de tantas coisas, a gente fica tão... E agora o que eu vou fazer? Ei, eu não sei de que contexto religioso você veio. Deixa eu te falar uma coisa. Pense em um Deus como um pai amoroso, que não importa o que você faça, você é tão amado que Ele enviou o único Filho Jesus para morrer, para que você hoje tivesse vida e vida em abundância. Eu não estou falando, irmãos, que não existe inferno como alguns acreditam. Eu não estou falando que você não vai colher aquilo que você tem plantado, não é isso. Mas esqueça essa ideia de um Deus carrancudo que só quer fazer você sofrer. Não, irmãos, pelo contrário. Esse Deus é um Deus gracioso. Olha o que o Paulo faz, ele cria um link perfeito. Olha, vocês estão criando um altar para um Deus? Ele fala assim: deixa eu falar aqui de um Deus desconhecido para vocês, mas é o que mudou minha história. Eu não estou pregando aqui sobre a ponte, sobre ser cristão, sobre ser... Não. Eu estou falando em nome de Jesus, inclusive para alguns que vieram para cá, que não conhecem, que não gostam de igreja. Como você é bem-vindo aqui, como é especial te ter aqui. Nós cremos que foi Deus que te trouxe a este lugar para que você ouvisse que esse Deus é louco, apaixonado por você. Essa é a pregação do Evangelho. Você talvez tenha corrido atrás de tantas coisas e fala: se eu chegar lá, eu não preciso de mais nada, mas você vai ter sede de novo. Paulo então diz para nós e para os atenienses, ele diz o seguinte, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo diz que na cidade de Deus, diferente de um povo que constrói os seus altares, é o Deus que é criador e sustentador da nossa história. Aquilo soa como insanidade, porque em qualquer outro tipo de religião você precisa se esforçar para chamar a atenção da divindade. Não, Ele é o criador, Ele é o sustentador de todas as coisas.
Mas também na cidade de Deus, Paulo apresenta no versículo 25, ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e fôlego e as demais coisas. Número 2, irmãos, deixa eu te chocar ou chocar alguns religiosos aqui. Deus não precisa de mim e de você. Peraí, pastor, que insensível, machucou meu ego. A gente acredita de fato que Deus ele precisa de mim, meu irmão. A obra dele vai ser feita comigo, eu sei. Só que eu e você temos o privilégio, depois de entendermos o Evangelho, que nós somos colaboradores no reino de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Só que nós começamos a sentimentalizar algumas coisas que nós temos aqui, como se Deus também fosse muito carente. Quem precisa, irmãos, de verdade, de carinho, de elogio. Eu e minha esposa, a gente é apaixonado. A linguagem de amor da minha esposa, que ela mais gosta, é a linguagem do Pix. Amor, eu te amo. Pum. De vez em quando ela também manda para mim, amor, vai comer com seus amigos. Pum, eu falo, glória a Deus. A linguagem de amor do Pix é maravilhosa. Quem é carente, somos nós. E não é ruim a gente se relacionar, mas Deus, irmãos, Deus em sua eterna glória, Ele não é alguém com crise existencial, ou está lá no céu muito triste, e por isso que Ele fez o culto domingo, que Ele está lá assim, triste hoje à noite, lá assim, ó. Aí a gente começa a cantar bem muito, bem forte. E Ele fala, agora eu estou gostando, obrigado. Eu estava me sentindo tão sozinho, meu irmão. Essa era a ideia, que uma visão completamente ideológica, na perspectiva da divindade se curvar a partir de um esforço. A religião faz isso. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele nos dá a graça de participarmos da vida. E a vida é maravilhosa, a vida é bela, mas isso é graça, isso é dádiva do Senhor. Paulo vai lembrar agora algo que para os religiosos também é um paradoxo. Olha o que ele diz, e ele usa, isso não aparece pela primeira vez na Bíblia, isso era o que os filósofos usavam, em Atenas usava. Um dos versículos que a gente mais fala. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Também somos descendência dele. O versículo continua dizendo, assim como vocês falam, porque na filosofia e no contexto cultural de Atenas, eles diziam que o logos, a razão, fazia com que você existisse a partir do pensamento. Eles diziam, se você pensa, se você faz, se você se esforça, é isso que você precisa. Aí Paulo vai chegar e falar assim, meu irmão, essa pessoa, e é uma pessoa de verdade que veio, encontrei com ele, que eu e você que somos súditos podemos relacionar. Paulo então termina dizendo que esse Deus é um Deus salvador e juiz. Portanto, versículo 29, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade se resume a ouro, prata e pedra, coisas de arte ou imaginação humana. Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que escolheu e deu provas a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Paulo agora, para encerrar essa perícope, ele vai dizer para aqueles pensadores no Areópago o seguinte: esse Deus é o único capaz de salvar vocês de vocês mesmos. O mundo tem oferecido cada vez mais um monte de opção para você dizer assim, aqui, esse é o lugar que eu vou. Em nome de Jesus, uma coisa nós precisamos fazer com a nossa religiosidade é tirar os excessos. Tem muita coisa, irmãos. Tem forma de culto, tem jeito de cantar. Não, nós precisamos ser apaixonados por Jesus Cristo. É Ele que pode nos salvar, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar especificamente para alguém aqui, não sei quem é. Você tem carregado um peso muito grande. É hora de tirar esse luto das suas costas. É hora de você começar a olhar para a vida com outra ótica. Existem ídolos no seu coração que têm te aprisionado como uma âncora. Em nome de Jesus, você pode se livrar desses ídolos que estão te fazendo mal. O Senhor traz novidade de vida.
Se na cidade dos homens nós criamos imagem para que possamos adorar e divindade para saciar nosso desejo, na cidade de Deus é Ele que coordena tudo e diz: ei, descansa. Você não consegue te salvar, mas nós temos uma boa notícia. O Salvador já pagou o preço por mim e por você naquela cruz. Por isso que João, um grande amigo do Senhor, em dos últimos versículos da Bíblia, no capítulo 21 de Apocalipse, ele vai dizer assim, no versículo 22: nessa cidade eu não vi nenhum santuário, pois o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria que você fizesse uma pergunta ao seu coração e que você respondesse com toda a sinceridade. Será que não existe alguns ídolos que você precisa destronar hoje à noite? Talvez a sua vaidade. Talvez você tenha gasto a sua vida inteira para passar naquele concurso. Eu não estou dizendo que você não pode estudar e não precisa. Mas se não passar, meu irmão, talvez você tenha feito de tudo achando que aquilo vai te satisfazer em nome de Jesus. Deus não pode ser o meio pelo qual nós alcançamos o fim. Eu queria terminar dizendo que essa pregação não é aqui de um pastor santo e olha, estou assim com Deus, Ele mandou trazer para vocês essa palavra. Não, irmãos, toda vez que eu prego, eu me constranjo na presença de Deus. E eu tentando refletir sobre a minha vida. Vocês são mais crentes do que eu, tá? Eu me lembrei que por 2 anos eu fiquei sem usar a rede social. 2 anos. Na verdade foram 21 meses aí, vai. E eu falei, caramba, bicho, eu vou conseguir, sem Instagram. Só que depois de um tempo, irmãos, eu comecei a perceber que eu não estava usando Instagram. Eu estava usando outras redes sociais, assim, eu vi o Twitter. Não, eu vou parar também. Aí daqui a pouco eu estava começando a olhar, sem propósito nenhum, um site chinês. Interruptor de lâmpada inteligente. Aí foi piorando, daqui a pouco eu estava pesquisando no Google, no ChatGPT, quanto custa uma vaca? Isso é engraçado, mas isso é um reflexo da nossa realidade. Porque a gente vai dizer o seguinte: o problema, pastor, é isso daqui, ó. Mas o problema não é isso aqui não, irmão. O problema é o nosso coração. Porque nós destronamos uma coisa e começamos a adorar outra. Destronamos outra e começamos a adorar outra. Você percebe, irmãos? E eu falo aqui em nome de Jesus. Eu tenho orado todos os dias, porque eu sei o quanto eu sou pecador, eu sou falho. E como todos os dias eu tenho que orar para que Deus me ajude a destronar alguns ídolos que nós vamos criando em nosso coração. A minha oração essa noite é que você decida derrubar alguns altares errados que você levantou em seu coração. Pode ser política, ideologia, pode ser as suas crenças. Eu não estou falando nada além de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré, que deve ser o centro, o trono da sua existência, porque nele nos movemos, porque nele nós somos de fato e nos encontramos, porque ele traz uma nova perspectiva de vida. Sabe o que é mais doido em cada reunião que a gente faz aqui? Eu sempre repito a mesma coisa, mas às vezes a gente se esquece que antes mesmo da gente chegar aqui, o Espírito Santo que está em você chegou. Mas existe um mover de Deus neste lugar quando o povo se reúne. Nós vamos orar, nós vamos cantar. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos, nesse momento, ter o privilégio, enquanto nós cantamos essa canção. Porque a gente acha que o outro adora algo
o seu pai, o seu irmão, o seu vizinho, mas você não. Mas enquanto a gente canta essa canção, meu irmão, minha irmã, eu queria de verdade que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. Será que não tem nada para você falar assim, Deus, derrama, tira isso daqui? Talvez você está aqui hoje quebrado porque, sei lá, um relacionamento acabou. Talvez você está aqui destruído porque o luto está muito recente. Talvez você está sem perspectiva de vida alguma porque alguém que você amava não está mais. Talvez você está completamente perdido porque está vivendo a pior crise financeira. Eu não estou dizendo que isso não é real, mas o Senhor quer te abraçar nessa noite. Ele quer trazer novidade de vida para o seu coração, para a sua família. Nós vamos orar porque eu creio, meu irmão, que Deus vai operar, já está operando milagres em nosso meio nessa noite. E enquanto nós cantamos essa canção, ela é uma oração linda e extraordinária. Eu queria que você orasse de todo o seu coração, prestando atenção na letra que você está cantando. E nós vamos orar. Nós vamos sair daqui hoje cheios da presença de Deus, porque os nossos corações serão destronados para que o Senhor reine absoluto sobre nós, em nome de Jesus.